Você precisa assistir esse testemunho comigo. Veja só. Foi quando eu vim morar aqui pra Florianópolis. Eu tenho um sobrinho que cresceu comigo, o Aleph. E, tipo, ele sempre foi ele e o André como irmão pra mim. A gente cresceu todo mundo junto. E eu cheguei a trazer a minha filha pra morar com a gente nessa casa. Conversei com a minha irmã. Devido a Aisha também ter uma ficha, né, extensa que a gente fala, devido às revoltas, né, as coisas que ela vinha sofrendo e eu não tinha, né, esse domínio, assim, de ver agora o porquê ela se tornou, né, aquela menina revoltada. Eu não me colocava, às vezes, no lugar dela. Ela veio morar com a gente e tudo ia muito bem, né. O diabo não contento. Um belo dia eu tava dentro do meu quarto. A Tati me mandou mensagem. Amanda, eu quero conversar contigo. E nessa mensagem, ela ficou uns dias, tipo, querendo falar e não falava. Eu falava, fala. E ia chegando perto do meu aniversário. Ela, não quero estragar teu aniversário. Porque sempre pra mim, meu aniversário foi, assim, as datas mais memoráveis pra mim. Pra mim era um renascimento. Todo o meu aniversário. Isso é que ela me contou. E ela falou que o meu sobrinho, que eu criei como um filho, tinha abusado da Isha, né? E quando ela me falou isso, não é possível. Não é possível. Não é possível. E um dia antes ele tinha ido beber com a gente, lá na casa da minha irmã. Eu falei, não é possível. O Xande, tu tem certeza? Eu até duvidei, pensando que era fofoca aquilo. O Xande, toma uma iniciativa, faz pela tua filha agora. E ela sempre me pegou nisso. Faz pela tua filha. E eu não acreditei. Quando eu vi as mensagens, os prints dele dizendo pra ela fazer o teste de gravidez, entendeu? Aí veio um filme, pastor, na minha cabeça, assim, meu Deus, não é possível. E sendo que eu, através da mãe dele, né, o pedido da mãe dele, tinha trago ele. Que eu vivia viajando Belém, Rio de Janeiro, e nessas minhas idas até Belém, eu trouxe ele. Tinha um mês que eu tinha trago ele. Ah, pastor, meu coração explode, assim, sabe? É muita coisa. Eu não consigo falar, assim, o que eu senti naquele momento. E falo, eu senti mais por ele. Porque ele eu tive contato. Ele eu cresci, tipo, ele cresceu, eu fazendo as coisas por ele, pela minha irmã, sabe? Eu disse, eu não aceito passar por isso. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. E foi que eu denunciei ele. E nessa reviravolta eu descobri também que meu irmão tava abusando dela, né? O mesmo que abusava de você? O mesmo que abusava de mim. Nossa. Tinha abusado dela. E era o que o inimigo queria dentro do meu ser, tipo, destruir mesmo. Tipo, opa, agora que tu tá assim, calminha, né? Com uma maturidade melhorzinha, vendo aí Vamos desconstruir de novo. Vou destruir tudo. Aí comecei, tipo, a querer justiça. Tipo, nunca passou pela minha cabeça de eu matar meu sobrinho. Nunca. Mas eu falava, perante a Deus, que tá no céu, e que me rege todos os dias, eu falava, eu quero justiça, Deus. Eu quero justiça. Levei a minha filha pra fazer IML, só que não constou mais nada, né, dentro dela. E eu ouvia a minha irmã falar, olha, ela não podia estar grávida, porque ele só fez anal, não sei o quê. E tipo, ela com 11 anos e ele na época tinha 19 ou 20. Eu dizia, não é possível, cara, e vocês ficam, né? E eu, quanto mais eu queria fugir daquilo, mais eu, sabe, criava aquela sede de justiça. E foi que eu caí numa depressão. A Isha, revoltada de um lado, me rebatia, e no depoimento ela mentia. Eu falava, o que tu quer, minha filha? Pelo amor de Deus, cara, eu tô do teu lado. Não faz isso comigo. Teve uma vez que eu, tipo, estourei dentro da delegacia com ela. Perdão, Deus. Eu falei, eu disse, não é possível, cara. 2 gerações aniquiladas, eu não aceito isso, Aisha. Por favor, Aisha, fala a verdade, cara. Fala a verdade, não mente, eu sou tua mãe, Aisha. E ela me jogou na cara, tu fugiu. Tu não gosta de mim porque eu sou preta. E eu falei, quem te falou isso, Aisha, que eu não te amo por causa disso? Minha avó, minha tia falam que tu não gosta de mim porque eu sou preta, tu nem gosta de mim. Que justiça tu quer? Eu disse, naquele dia eu falei, Aisha, a partir de hoje, eu não quero mais saber de nada.
Já que tu vai ficar do lado da mentira, Isha. Eu não quero ficar do lado da mentira. Eu sou do lado da verdade e da justiça. Mas pra mim, fazer justiça por todas nós, não só por mim, por ti, mas por todas as meninas que já sofreram, tu precisa falar a verdade. Entendeu? E nessa confusão, eu comecei a descobrir várias coisas. Do meu tio que me abusava, do meu irmão, e era conversa daqui, conversa dali. E uma irmã minha, pastora, uma vez, eu ainda tava morando na casa da minha irmã, a irmã gêmea do Alexandre, né, do meu sobrinho, foi lá, a irmã gêmea, no caso da minha irmã, né, a tia do Alexandre, foi lá, ela é pastora, chegou pra mim e falou assim: Amanda, eu vim aqui falar algo de Deus pra ti. Eu disse: olha, se tu vier falar de Deus, tudo bem, mas se tu vier falar alguma coisa daquele lá, melhor tu sair agora do meu quarto. E ela pegou assim, não, e começou a falar de Deus, porque Deus era perdão, Deus não sei o quê. Só que aquela coisa, quando você vai pregar, você tem que saber como abordar e o como abordar. Sim. Pra mim, naquele momento de raiva, de fúria, que ela tava dentro do meu quarto, eu já depressiva, não queria comer, não queria nada, só vivia dentro do meu quarto. Minha irmã tinha que bater no quarto pra me comer. E ela ir lá pra dizer perdão. Eu digo, vai com o teu perdão pra baixa da égua. Peguei um pedaço de pau e queria bater nela e foi uma confusão. Ela disse, então tá. Né? Até mesmo falou em casar a minha filha com o Alexandre, meu sobrinho. Eu digo, o quê? Que negócio é esse? Amanda, volta atrás, tu pode estar destruindo uma família. Destruindo uma família? Ele já me destruiu. Eu era como uma mãe pra ele, uma tia-mãe dele. Sabe? Ele não pensou na hora que ele foi fazer o ato, que ele foi fazer lá atrás, como ele usou o termo pra mãe dele. Ele não pensou na tia dele. Pensou, como todas as vezes eu ouvi, que eu era adotiva, que eu não era da família, e que se não tem sangue, não é família. E eu amo demais essa família, mesmo sendo toda torta, sabe? Eu vejo que precisa de Deus ali. E ela foi embora, eu decidi que eu ia embora da casa da minha irmã, que eu não queria mais ficar assim, tendo contato com eles. Falei, não, eu não vou conseguir viver aqui. E fui embora. Fui embora, pastor, e decidi viver minha vida só. Falei, agora eu não tenho mais filha. A minha filha me abandonou mesmo. Agora é eu. Só eu e Deus. Falava assim. E fui morar sozinha, né? E nessa minha ida morar sozinha, eu comecei a ter contato com várias pessoas, assim, da elite, de dinheiro, sabe? E cada dia mais eu me jogava mais nas drogas. Pra mim, a vida era essa. A minha vida era só uma, e essa eu tinha que viver, né? A velha criatura falava isso. E eu falo assim, que é tudo coisas que o inimigo implanta na nossa mente. A minha vida é uma só. A minha vida é uma só. E comecei. Aí, um belo dia, eu recebi um mandado, né? 8h30, eu tomando café da manhã, eu recebi um mandado de justiça no meu prédio do meu irmão, pedindo 44 mil reais por indenização, por danos morais, devido a eu ter caluniado ele. Cadeira, né? De ter me abusado e abusado da minha filha. Aí aquilo ali foi que, assim, o inimigo disse, não, tu tá muito quieta de novo, o negócio vai pior. Aí eu, do estado que eu tava, rebelde do jeito que eu tava, eu disse, não, agora ele vai ver. Agora ele vai ver e agora eu quero justiça, agora eu vou fazer de tudo, agora ele vai ver, agora eu vou falar a verdade mesmo. Se eu escondi por 23 anos do meu pai, porque eu contei só com 23 anos pro meu pai. Meu pai não acreditou. E hoje eu sei por que ele não acreditou. Cheirava todo dia, pastor, e eu já passei de todo final de semana, um dia ou outro, eu passei a usar todo dia. Só fazia atravessar a rua de casa. E num dessas loucuras, né? Eu já consegui, eu ficava ouvindo vozes. Boa, passava o efeito da droga, tudo eu ouvia vozes, tava fracassada. Te joga daqui. E quando eu usava cocaína, apurava mais. Eu dei entrada 2 vezes no hospital psiquiátrico. Eu corria, louca, tipo de uma ponta a outra da casa. Tem gente aí. E os meus colegas que também usavam não aguentavam ficar comigo. Não aguentavam. Porque era muita loucura. O diabo queria me matar na loucura e me fazer me jogar. Foi que no domingo eu cheguei, né, fui pra festa, cheguei e comecei a usar cocaína. E falei, eu vou morrer. Hoje eu vou me matar. Hoje vai ser o último dia de loucura.
porque eu não quero mais viver isso. E comecei a usar cocaína. Peguei mais e mais e mais. E nessa loucura, eu ficava na frente do espelho dizendo, não me reconheço. E no terceiro dia, essa loucura passou 3 dias, de domingo até quarta-feira. Eu, já muito enlouquecida, muito. Eu me tremia todinha. Eu fui pra frente do espelho. Não me reconheço mais. Tipo, eu vi um homem. E eu falava assim mesmo, o que é que tu quer? Loucura. E eu tinha entrado em contato com uma colega, uma vizinha, pra saber quem era que tava fazendo feitiçaria pra mim. Me dá o número do teu pai de santo aí, que eu quero ver quem é que tá fazendo feitiçaria pra mim. Entrei em contato com o pai de santo falou 6 horas só que podia consultar. E 4 horas da tarde, eu fui pra sala da minha casa, me tremendo toda. Eu sentei e falei, aqui eu vou morrer. Aqui vai ser o lugar que eu vou morrer. Eu vou abrir toda a casa, porque, pelo menos pra me encontrar o meu corpo. E mandei mensagem pro zelador. E eu tinha pensado, lá na minha cama, a fome que eu tava e que eu não tinha nem o que comer. Feito, né? Eu não tinha força pra fazer comida. E o zelador prontamente foi até mim e falou que ia levar uma quentinha pra mim. Né? Ele falou que já comeu. Eu digo, 3 dias que eu não como e não bebo água. Eu tô ali naquela garrafa de gin, eu vou me matar. E eu já falei com o pai de santo e eu falava assim. Ele falava, Amanda, não fala com essas pessoas não. Acho que eu tenho um amigo ali, pastor. E ele talvez possa, tu aceita uma oração? E eu falei, tá, mas marca com ele outro dia, porque hoje eu vou consultar o pai de santo. E fiquei nessa loucura. Comi um pouquinho só e fui pro sofá. No sofá me bateu o desespero. Eu vi ali a morte. Na minha frente. Ia dizer alucinação, e para. Eu ia pra dentro do banheiro, ia, me olhava no espelho e via aquela coisa feia. Sensação de morte, né? E eu sentei, não é possível, eu vou morrer. Eu comecei a me desesperar. E eu comecei a clamar a Deus. Deus, se tu realmente existe, Pai, por favor, me ajuda. Me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor. Me socorre, me salva, me transforma. E comecei a clamar muito forte. E veio na minha mente, muito forte, né? Coisa de louco, sabe? Vai em cima da tua cama, que lá tem a resposta. E quando eu cheguei, pastor, em cima da minha cama, eu cambaleando, do jeito que eu tava, eu digo, eu tô ficando doida. Tava esse livro aqui, que eu ganhei num retiro que eu fui em outubro. E eu dormia com ele todo dia. E todo dia eu ia ler. E nunca li. Eu dormia agarrada. Eu, cheirada de cocaína, eu dormia agarrada com o livro. Hoje eu vou ler nessa coisa, eu dormia. E o mover de Deus foi tão grande nesse dia, que ele vai lá em cima da tua cama que tu tem a resposta. E tava nesse livro aqui, ó. Eu fui logo aqui, ó. Seja bem-vinda, minha princesa, e prepare o seu coração para 3 dias do cuidado dos céus para com a sua alma e o seu coração. Permitir-se ser curada é um privilégio para quem quer crescer em Deus e alcançar novos níveis. Somente pessoas curadas têm poder para ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Sem ajustes na alma, não temos êxito no nosso relacionamento com os outros, nem conosco, muito menos com a nossa família. Temos que conhecer que no decorrer da vida a alma recebe muitos conceitos errados. Quantas vezes nós mesmos sem saber, vamos recebendo tantas cargas que não são nossas. E por isso, sentimos-nos cansadas e entristecidas. Quando há chamada de Deus para nós é vida em abundância. Quando nos permitimos ser curadas, deixamos morrer o que não nos pertence e vemos brotar um novo de Deus em nós. Por isso, a partir de agora, você vai precisar tomar algumas decisões. E a primeira é: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observe os meus caminhos. Glória a Deus. Cara, quando eu li isso aqui, eu disse, não, Deus, tu existe mesmo. Tu existe, cara, e tu gosta de mim desse jeito. Tu me ama desse jeito, do jeito que eu tô aqui, toda suja. Como é que tu pode me amar desse jeito? Todo mundo virou as costas pra mim. E eu folhei, né, e lembrei, né, todas as vezes que eu ia na igreja só em busca de amenizar aquilo que eu tava sentindo naquele momento, mas nunca dava um passo pra Deus, Sim. Sabe? E aqui, ó, muitas vezes buscamos por Deus a fim de que nossos problemas sejam solucionados. Queremos que Ele atinja o ponto onde se encontra a nossa dor, pensando que é naquele túmulo alojado
naquela pessoa que nos traiu, na conta bancária que está desfalcada, ou até mesmo naquele familiar que nos feriu, nos frustrou, nos machucou. Esquecemos que é na nossa alma que os sentimentos se instalam. É no nosso coração que as dores se infiltram, independente da causa. Deus, para resolver os nossos problemas, só nos pede uma coisa: dá-me teu coração. E foi incrível. E foi incrível quando eu cheguei no final que eu li. Eu acho que mais claro que isso, né? Eu acho que ele não poderia usar a maneira mais clara de se revelar a ti, né? Não tinha. Naquele momento, assim, ele poderia mandar o pastor ir orar, poderia mandar qualquer outra pessoa. Mas aí era algo humano, né, mana? Sim. Entendeu? Porque na realidade tu escutou algo, né, que veio no teu pensamento, mas da mesma forma tu viu claramente que realmente era algo muito maior. Sim. Porque tu já tava tendo uma dificuldade com pessoas. E tipo, alucinando em tudo. Deus não podia usar humano pra te falar algo. É verdade. Porque você tava completamente, né, desacreditada com todo mundo. Verdade. Então ele teve que usar algo assim, tipo, cara, eu tenho que impactar ela. E foi as palavras que eu precisava ouvir naquele momento. Eu falei, cara, tu existe mesmo. E comecei a dizer, né, pra ele: mas tu sabe que eu vou ter que renunciar. Tu sabes que eu não tenho força. E mesmo acreditando e não acreditando, eu peguei um balde e fui pra dentro do banheiro e botei um monte de sal grosso dentro. Eu disse: Deus, eu sei que tu existe, mas agora eu vou tirar esses espíritos. Pra mim, eu precisava da água pra tirar os espíritos. Oh, Deus, tá maravilhoso. Ele perdoa. Ele perdoa. Eu acho que nessas horas ele fica rindo. Meu Deus, o que tu tá fazendo, garota? Eu tô aqui. Eu fui pra dentro do banheiro, peguei e disse: agora eu sei que Deus existe, agora eu vou tirar só esses espíritos que estão aqui. E vocês vão embora, tá? E vocês vão embora, que agora eu sei que Deus existe. E peguei o Ficou salgado, pronto. Cara, parece que tinham me dado uma pancada na costa. E aquele negócio vieram mais forte. Tipo, vendo. Não era nem a água. Sim, tipo, sim. O diabo já furioso, digo: não, eu vou ter com todas as minhas forças agora. Eu vou usar todas as minhas ferramentas que eu quero hoje, ela vai se matar. Eu acho que ele já imaginava o que Deus ia fazer com o contato que eu tinha tido ali. Ele é astuto. Fui pra dentro do meu quarto, digo: vou esperar agora. Sei que Deus existe. Agora eu vou saber quem me fez a feitiçaria. E depois eu peço pra Deus tirar. Ah, pode ser. 6 horas da tarde, eu lá, naquela agonia. Dava 10 horas da noite, mas não dava 6 horas. 6 horas da tarde, eu recebo uma mensagem. Amiga, Thaís, um beijo. Amiga, vamos pra igreja? E eu disse: vamos. Falei pra ela o meu estado, né, pra Thaís. E a Thaís, um anjo de Deus na minha vida, porque ela toda quarta me convidava pra ir pra igreja. E tinha vezes que eu não ia porque eu tava naquele estado. Sim. Mas sempre quando eu podia, eu comparecia, né? Já tinha entendido o propósito de Deus. Sim. Aí eu disse: tá, amiga, eu vou. Mas eu falei: eu vou. Mas eu sabia que eu não ia ter força. Eu tava muito fraca. 3 dias sem comer, sem beber água. Tava debilitada. Quando foi 6h04, o pai de santo mandou mensagem: pode me ligar que eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a consulta. E eu tinha esquecido de falar, quando eu tava nesse estado, eu trancava todas as minhas contas, eu bloqueava e apagava o aplicativo. E eu tinha mandado mensagem para um amigo meu, mandar um pix pra me tirar lá na conta de um colega, pra eu pagar o pai de santo. Aí veio isso, né? Do dinheiro que eu ia ter que pagar e da consulta. Eu disse: não, tá amarrado, Satanás, eu vou te bloquear. E bloqueei. Bloqueei, sem medo. E aquilo vinha: tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu é uma fracassada. E ao mesmo tempo que vinha aquele encorajamento: Vou pra igreja. vai pra igreja, vai pra igreja. E eu comecei a me arrumar, tomei um banho. E eu tinha medo da água, quando eu tava assim. Eu tinha me jogado na água e tomei banho e fui pra igreja. Eu já tinha aceitado Jesus ali no sofá. Eu falei pra ele: entra dentro de mim, assim, com essas palavras: entra dentro de mim. Se tu existe, me cura. Eu fui pra igreja e lá eu só tive só a confirmação de Deus, sabe? Cheguei na igreja, eu tava muito mal mesmo. E o pastor começou a pregar sobre Pedro, né? E Pedro, né, jogando a rede pra buscar os peixes e tal. E eu falava: mas isso aí tem alguma coisa comigo. E nisso ele começou a falar e já começou a falar toda a minha vida lá em cima do altar. Eu digo: meu Deus. E aquilo: dá-me, filho, teu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vinha: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu liberto. Aquelas palavras assim que ia, eu dizia: meu Deus, eu tô ouvindo nitidamente uma voz, eu não conhecia essa voz. E ele falava: conhecereis a verdade vos libertará. Eu disse: não é possível. Aí na hora do apelo, tem alguém querendo
aceitar Jesus, se reconciliar. Eu ouvia isso todas as quarta-feiras. Mas naquele dia eu tava queimando aqui, ó. Meu coração, ele queimava totalmente. Eu fui e falei: Deus, tu sabes de todas as coisas, do meu pensamento, tudo, e tu sabe do que eu vou ter que renunciar daqui pra frente. Não me deixa passar fome. Não me deixa passar fome. E Deus é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é tudo na minha vida hoje em dia, pastor. Que ele não me deixou. Desde o dia 10 de maio até o dia de hoje, sequer nem um dia passar fome. Me deu projetos, fez com que eu olhasse mais, né, para dentro de mim e me visse como ele me projetou para ser. Glória a Deus. Hoje eu não tenho raiva com todas as letras de ninguém que me fez mal. Eu perdoei todos. Não falei pessoalmente, mas Deus sabe de todas as coisas. E esse foi mais um testemunho tremendo, irmãos. E esse testemunho aqui do podcast Marqui Podcast. E a entrevistada é Amanda Oliveira. Ela que nos contou esse grande testemunho, né? É um testemunho assim muito forte, irmãos. Eu apenas postei um corte, né? Um corte resumido. Se você for assistir o podcast completo, você vai ver a história dela é muito mais forte do que esse corte que você acabou de assistir. Então, entenda toda a história. Vai lá no canal deles, Marqui Podcast, assista o vídeo completo e você vai ter a visão completa da história dela e você vai ser impactado por tudo que ela passou e você vê o que Deus fez na vida dela. Uma mulher que superou os traumas, superou os abusos, superou tudo, irmãos. E hoje é feliz porque conheceu o Senhor, tá bom? Então não esqueça de ir lá e assista o vídeo completo. Eu recomendo você assistir para você entender tudo, né? E você dar mais glória a Deus ainda do que você já deu nesse corte, amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.